Segundo aos Coríntios capítulo 11, do verso 1 ao verso 6, assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E, se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Deus, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai. Deus, abra as portas dos céus, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso, onde algumas traduções trazem um título aí sobre a questão dos falsos apóstolos, mas eu prefiro dar um outro título para esse tema aqui: as armadilhas de Satanás. Irmãos, o nosso adversário, ele é terrível. Ele não dorme, nem tosqueneja também. Deus não dorme, nem dormita, nem tosqueneja o guarda de Israel. Mas o nosso adversário é a mesma coisa. Ele é espírito. Ele é um querubim que foi ungido, um querubim que vivia no Éden de Deus lá. Então, veja bem, criação dos querubins. Então, nós estamos diante de um texto que nos alerta. E Paulo, escrevendo essa igreja de Coríntio, ele disse para a igreja que queria que a igreja suportasse um pouco na loucura dele, exatamente nesse assunto. Porque tratar desse assunto para algumas pessoas parece loucura mesmo, irmãos. Você falar que o diabo pode enganar um servo de Deus, pode, irmãos. Ele só procura uma brecha. Pedro fala que ele anda rugindo como leão, procurando alguém para que possa tragar. O nosso adversário, ele pode pegar uma palavra, pegar um pensamento, pegar uma ação da nossa parte, e através disso ele vai fazer uma derrubada total em nossas vidas espirituais. Então esse é um problema sério, que Paulo está dizendo assim, porque ele tinha um zelo por essa igreja, e zelo de Deus, porque ele estava preparando essa igreja para apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas ele diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se afastem da simplicidade do Evangelho. Então eu quero falar nessa noite sobre alguns tipos de engano que Satanás usa para enganar o povo de Deus. Irmãos, o bicho é como diz o caipira, ele é tinhoso. Sabe o que é tinhoso? É aquele cara que só fica na espera de pegar alguma facilidade do ser humano, sabe? A camarada só fica só no aguardo, só para pegar. E ele é desse jeito. Ele só fica esperando uma oportunidade para pegar o ser humano. E é onde se ele pegar, meu irmão, aí a coisa complica para o nosso lado. Então Paulo está preocupado com isso. E a primeira consideração que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, encontra aqui no verso 3, exatamente sobre isso. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Engano religioso, ele é astuto para enganar, irmãos. Por quê? O que o diabo faz? Ele tem uma astúcia, quer dizer, uma habilidade para enganar as pessoas. Passa, e Paulo vai mostrar exatamente aqui nesse sentido aqui, depois no capítulo 12 também, que veja bem, os ministros de Satanás se transformam em anjos de luz, pregoeiro da justiça e assim por diante. Então o engano religioso de Satanás é uma astúcia, uma habilidade de enganar as pessoas. E você quer ver, eu sempre defendo uma tese.
Nem tudo que dá certo é certo. Às vezes a gente está fazendo a coisa para Deus de uma maneira errada, mas está dando certo. E nós achamos que Deus está recebendo aquilo. Mas Deus não está recebendo. Pela misericórdia, pela bondade do Senhor, por todos os atributos de Deus, Deus recebe, mas Deus não está aceitando, aliás, aquilo. Mas nós somos abençoados por uma questão até que às vezes não tem explicação, mas o que acontece? Nós achamos que está dando certo, mas não é o certo que estamos fazendo. E quando acontece isso, existe exatamente isso aqui, corromper os sentidos, quer dizer, a pessoa se torna pobre de sentimento, adultera a maneira de pensar e de agir da pessoa, adultera a pregação que ela ouviu. A pessoa ouve uma coisa e entende outra, a pessoa ouve uma coisa e de repente ela está fazendo outra diferente. Olha só, eu tenho já, nesses meus anos de vida evangélico, irmãos, eu tenho observado muitas pessoas que acabam de ouvir uma pregação da palavra de Deus e de repente ela não, veja bem, ela distorceu tudo que ela ouviu exatamente da boca do pregador, mas não foi ela que fez aquilo. Foi exatamente através da mensagem subliminar de Satanás que ele faz com que a pessoa entenda tudo o contrário. Então, corromper o sentido é tornar o sentido pobre, é adulterar a palavra pregada, é adulterar a pregação, e a pessoa agora capta, como diz, a mensagem de uma maneira que agrada ao adversário. Automaticamente a mente dessa pessoa começa agora a sofrer os danos, as consequências. E tem um detalhe, irmãos, a pessoa fala assim, mas a minha mente é lavada pelo sangue de Cristo. É verdade, Hebreus 9,14. Nós nos tornamos cristãos quando o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Mas lembre que eu estou dizendo, o que o nosso adversário precisa é somente de uma brecha. É por isso que eu sempre falo, é nós que damos legalidade ao nosso adversário. Não é ele que, veja bem, faz o laço para nós cairmos, mas é nós por causa de falta de vigilância, falta de temperança, falta de domínio próprio, que é exatamente os frutos do Espírito Santo. A falta dessas questões, nós damos brecha ao nosso adversário. É nós que damos legalidade a ele para ele agir. Porque do contrário ele não pode agir, porque ele não tem a permissão de Deus para agir. Mas quando nós damos legalidade, aí, meu amigo, aí ele entra com toda a sua carga, que vamos dizer assim, a sua carga essencial. Jesus falou que quando o espírito imundo sai de um homem e vai andar por lugares áridos e diz, olha, não encontro uma morada para mim, voltarei para onde eu habitava, e ele vem e traz mais 7, e o segundo estado é pior do que o primeiro. Então a nossa casa está limpa, adornada pelo Espírito Santo. Se nós não guardarmos a nossa casa, a nossa mente principalmente, como é o caso aqui, Paulo está preocupado com a mente, por isso que existe lá em Efésios capítulo 6, o capacete que é para proteger aquilo que nós ouvimos, guardar das pancadas, guardar exatamente de todos aquilo que possa ofender exatamente o nosso cérebro. Olha, com certeza, se nós estivermos protegidos por Deus e pela sua palavra, as consequências são terríveis. Então o que acontece? Quando exatamente corrompe nossos sentidos, existe uma coisa que Paulo diz aqui, olha, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Corrompidos vossos sentidos, e o que acontece? E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Apartar da simplicidade do Evangelho, quer dizer, abandonar a simples devoção a Cristo e a palavra de Cristo. Agora, a palavra de Cristo já não é mais suficiente, já precisa de mais alguma coisa, já precisa de algo a mais para a pessoa, porque Satanás fez com que ela começasse a pensar dessa maneira. Já a palavra de Deus não é o suficiente.
ela precisa de algo mais. É como aquela pessoa que recebe um dom de Deus e ela quer algo mais daquele dom, ou quer fazer daquele dom algo a mais ainda. Então o que acontece? Quando se aparta da simplicidade do Evangelho, ela abandona a simples devoção a Cristo. E Paulo diz aqui, bem claro aqui, ó, de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é devida a Cristo. Então agora precisa de alguma coisa glamurosa, né? Precisa de uma coisa esplêndida. E o nosso adversário, sabendo disso, ele sabe como atacar. Ele sabe como atacar. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, começa exatamente já para a própria pessoa, algumas coisas, proibição daquilo que não está nas Escrituras. A própria pessoa começa a adquirir para si algumas coisas que a Bíblia não diz, mas agora ela começa a condenar para ela mesma. Olha só, ela começa a proibir aquilo que a Bíblia não diz que é proibido. Por um outro lado também, existe o oposto. A pessoa começa a liberar tudo aquilo que as Escrituras condenam. Olha a desgraça. Como no caso dos fariseus saduceus. Uns acrescentavam na lei, os outros tiravam. A mesma coisa é o ser humano, quando a mente se torna corrompida. Ou ele libera tudo, ou começa a colocar coisas que a Bíblia não diz. Ah, isso é pecado. A Bíblia não diz que é, mas ele diz que é pecado. Não é ele que está dizendo. A mente foi corrompida através de Satanás e a pessoa agora começa a colocar obstáculo para si mesmo. O oposto também é verdadeiro. A pessoa começa agora a liberar tudo. A Bíblia condena, mas ele, ó, nada me condena. Nada me condena. Olha só com que situação a pessoa chega. E Paulo está preocupado com isso. Então isso traz o segundo argumento de Paulo aqui, que nós encontramos no verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido saber Cristo. Quer dizer, outra coisa, quando a mente da pessoa se torna corrompida, quer dizer, esse engano religioso, essa astúcia do nosso adversário, traz exatamente o engano doutrinário. Lembra que eu disse, por um lado tem aquele que libera tudo, por outro lado existe aquele que condena tudo. E os irmãos conhecem essas pessoas. Todo mundo conhece. Então existe um engano doutrinário. E Paulo está preocupado porque está zelando essa igreja com o zelo de Deus. Por que isso, irmãos? Por que existe o engano doutrinário? Porque falta o preparo, veja bem, para apresentar a igreja a Cristo. Paulo está dizendo aqui exatamente isso, olha. Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido a saber a Cristo. Preparar a igreja para apresentar a Cristo. Não é para fazer uma apresentação pública, não é para fazer uma apresentação para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para quem quer que seja. A igreja tem que ser preparada através da pregação, através do ensinamento, para ser apresentada, preparada a Cristo, porque é Cristo que recebe o seu louvor, é Cristo que recebe a sua adoração, é Cristo que recebe a tua gratidão, é Cristo que recebe o teu pedido, o teu clamor, a tua devoção, tudo é Cristo que recebe, mas para isso tem que ser uma instrução, tem que ter um preparo. E Paulo está preocupado com isso. Por que isso, irmãos? Sabe por que acontece? O abandono ao significado correto da palavra de Deus. Lembra que eu disse? A mente corrompida agora começa a distorcer a palavra de Deus. Então existe agora o abandono ao significado correto da palavra de Deus. Ah, essa palavra não foi para mim não. Essa palavra foi para fulano. Olha, essa palavra, se ciclano tivesse aqui. Olha, deveria estar fulano e ciclano aqui, que você ia ver o que essa palavra, não, a palavra é para nós. A palavra é pregada para todos nós. Então abandona o significado correto da palavra de Deus. Por que isso?
falta de zelo pelo sagrado nome do Senhor Jesus Cristo e a lealdade a Ele, porque quando eu dou valor, valorizo a palavra de Deus, quando eu estou realmente recebendo a palavra de Deus, eu estou valorizando a Cristo, o sacrifício de Cristo e o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Quando eu estou dizendo que aquilo que eu estou ouvindo não é para mim, eu estou dando exatamente liberdade para o adversário me acusar de dizer, você mandou pregar a palavra, você não disse que é o que manda pregar a palavra para todo mundo ouvir, para ser liberto, só que aquele camarada lá não está ouvindo não, ele disse que não é para ele não. E o nosso adversário, a Bíblia diz em Apocalipse, que ele acusa diante de Deus dia e noite, sem parar, o nosso adversário. Lembra que eu disse, ele precisa de legalidade, ele precisa de argumentos. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair exatamente nesse gozo. Então existe agora uma outra coisa, que nós encontramos no verso 5, para os irmãos entenderem. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Em terceiro lugar, existe a questão exatamente do engano da parte ética, do ensino ético, o engano ético. Por quê? As pessoas só acreditam nas pregações dos medalhões, daquelas pessoas que têm nome. Irmãos, a pregação do Evangelho, só a leitura da palavra de Deus, já é motivo de nós darmos crédito, de acreditarmos nessa palavra, porque ela é a palavra de Deus revelada para nós e acabou. Mas as pessoas, vejam bem, as pessoas têm liberdade de optarem. Então o que acontece? Por exemplo, eu prego uma palavra, e como essa palavra aqui, mas os irmãos vão ouvir outro camarada da mídia que tem um nome tremendo, prega tudo ao contrário. Quem que vai ter exatamente o valor, o privilégio? É o que tem nome, é o que tem mídia. Não é a verdade que foi exposta. A verdade exposta para as pessoas que estão com a mente corrompida não tem valor. A verdade exposta só tem valor para aqueles que têm a mente de Cristo, a mente de Deus e valorizam a palavra de Deus. Somente isso. Somente essas pessoas. As outras pessoas não valorizam não. Então o engano ético começa exatamente com isso, irmãos. Acreditar somente nos medalhões, somente nas pessoas de nome, nas pessoas de fama. Olha, irmãos, você não sabe o que acontece nos bastidores gospel aí, você não sabe. Os medalhões, o que eles fazem. E as pessoas são levadas como cordeirinho mudo para matadouro. Outra coisa que acontece no engano ético, como diz aqui o versículo 5, aqui, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Paulo diz assim, olha, eu não sou inferior aquelas colunas que diz Jerusalém, como ele fala, de Pedro, de Tiago, não sou inferior não. Eu estou ensinando você exatamente porque eu estou preocupado com a vossa mente, com a vossa maneira de pensar. Eu estou preocupado porque vocês estão pensando o oposto do ensinamento da palavra de Deus, aquilo que foi ensinado para vocês. Então, diante disso, existe exatamente acreditar na falsa e elevada visão de falsos mestres. Irmãos, porque eu recebi do Senhor uma revelação, e a partir de hoje nós vamos fazer assim. Cuidado, cuidado. Se tiver na palavra de Deus, amém. Se não tiver, é coisa do sapatinho de algodão, do que pisa macio, daquele que engana. Cuidado com isso. E tem muita gente que é levada. Então o que acontece? A acreditar na falsa e elevada visão dos falsos mestres. Olha, porque eu recebi do Senhor uma visão. Paulo diz assim, olha, se vier um anjo do céu, não é do inferno não, e trouxer um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. E as pessoas acreditam em falsas visões, em falsas revelações, em falso ensinamento. Por quê? O camarada tem nome, o camarada tem mídia, o camarada tem espaço. Olha o que acontece. E a mente vai ficando corrompida. O que acontece, irmãos?
Olha o que acontece na questão do ensino ético também. Dizer que professam a Cristo, mas mente por interesse. As pessoas dizem que são cristãs, que creem no Senhor, que advogam até a casa do Senhor, mas por interesse próprio. O que mais existe é isso, a pessoa está interessada, como Paulo diz aos Gálatas, o Deus deles é o ventre. A partir do momento que eles têm dinheiro no bolso e barriga cheia, não está preocupado com a tua mente, com a tua alma, com a tua salvação, não. Ele está preocupado é com ele. Cuidado, meu irmão, minha irmã, jovem, cuidado com isso. Essas pessoas não têm compromisso com a tua alma, não. Essas pessoas, o negócio delas é dinheiro no bolso, é dinheiro no banco, e você que vai queimar no inferno. Mas pelo precioso sangue de Cristo, que Ele limpou a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, e Ele vai ser glorificado através das nossas vidas. Cuidado, irmãos. Não se deixe levar, não, irmãos. Tem muita gente, e eu sempre falo, a argumentação, a dialética, uma boa oratória, todo mundo gosta, mas cuidado, examine se é de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cuidado, nem tudo que brilha é ouro, não. Então, veja aí, professam a Cristo, mas mentem por interesse. Dizer que é fiel a Deus, mas trapaceiam. Eu sou fiel a Deus, porque eu sou o servo de Deus, porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas os bastidores estão trapaceando. É dólar na meia, é dólar na cueca, é dólar na Bíblia, é dólar em tudo quanto é lugar. Cuidado, irmãos, cuidado. A sua mente vai ficar cativa de uma força que não é a força do Espírito Santo, mas é a força do adversário da tua alma. Então o que acontece, irmãos? Existe agora o quarto engano que nós encontramos no verso 4. Porque se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Existe o engano moral. E esse é um dos piores enganos que existe. A pessoa parece que tem uma moral elevada cristã, uma moral elevada, mas na verdade é um trapaceiro. Então o que acontece? Quando a pessoa começa exatamente a ser enganado por a moral de certos pregadores, o que acontece? Aceitar falsas pregações e falsos ensinos para regozijo próprio dos pregadores. Está se cumprindo hoje. 2 Pedro capítulo 2, literalmente é uma profecia dos nossos dias. Doutores que se apacentam a si mesmos, mestres que estão trabalhando para si próprio. Olha só, Judas também fala disso. Paulo fala disso também, está falando exatamente sobre isso aqui. Em Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Paulo fala que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, trazendo exatamente doutrinas para si mesmo. E o que está acontecendo hoje, irmãos, o engano moral, as pessoas trazem agora falsas pregações, e a pessoa que está com a mente pervertida, com a mente que passou pelo engano religioso de Satanás, com a mente corrompida, o sentido corrompido, agora aceita as falsas pregações, os falsos ensinos, que trazem exatamente regozijo para si próprio. Não é exatamente um regozijo espiritual, mas olha, como eu ouvi há uns dias atrás, olha, eu estou lá porque lá existe um aconchego, lá eu me sinto bem, mas filho, lá não é o teu lugar. Não, mas eu estou me sentindo tão bem lá. Tem gente que se sente bem em vários lugares. Só que tem um detalhe, a questão está no racional. Está exatamente na cabeça da pessoa. O dia que ela cair em si, vai ser que nem o filho pródigo, vai cair na realidade e vai entrar exatamente, vai ver onde ele está parando. Então as pessoas com a mente corrompida, ela aceita. Não, pode ser que tenha alguma coisa errada aí, mas isso aí não é tão relevante assim não. Isso aí, Deus não perdoa? Perdoa, Deus perdoa. Olha, se Deus for levar a ferro e fogo, se Deus for levar na ponta da faca, quem é que vai ser salvo? Ah, é? Vai continuando pensando assim.
Continua pensando assim para você ver onde você vai parar. A mente corrompida começa a pensar assim. Ah, pastor, mas não existe um justo sequer. Não existia naquela época. Hoje todos quanto aceitam a Cristo, são chamados a Cristo, pelo poder da pregação do Evangelho, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Hoje nós somos justificados, somos justos para estarmos diante de Deus. Hoje então, não existe, como foi pregado aqui domingo passado. Ou você é ou não é, não existe meio termo. Ou você é crente ou você é demônio. Não existe meio termo. Ou é cristão ou é filho do capeta. Como diz o Tião Carreiro: quem não for filho de Deus, está na unha do capeta. Ué, não é assim que diz a música caipira lá do Tião Carreiro lá? A coisa está feia, a coisa está preta. E é verdade. Quem não for filho de Deus, meu irmão, já está na unha do capeta. E é verdade. Então o que acontece? O engano moral, as pessoas aceitam os falsos ensinos para que as pessoas pregam para regozijo o próprio. Outra coisa, a mente corrompida recebe outro espírito contrário ao Evangelho de Cristo. Olha, João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, filhinhos, examinais se todos os espíritos provêm de Deus. A mente sadia, a mente que tem a mente de Cristo, o cristão que tem a mente de Cristo, ele começa a examinar. Opa, espera aí. Eu sempre falo, a pregação é como você alimentar a sua barriga. Se você comer uma comida que estiver salgada, a Bíblia deixa bem claro em Colossenses: a palavra não pode ser nem salgada, nem com falta de sal, tem que ser temperada. Se você comer uma comida salgada, ela não é original. Se estiver faltando sal também, não é original. Então tem que ser temperada. Então o que acontece? A pessoa que está com a mente corrompida, com o sentido corrompido, está podre, está adulterado, o que acontece? Ela recebe outro espírito contrário ao Evangelho de Cristo, de uma maneira tão singular, de uma maneira tão, como diz as pessoas, tão amorosa. Olha, nós temos que ter amor, sabe? Nós temos que ter, irmãos, isso não é amor. Isso tem outro nome, mas não é amor, não. O amor é você exatamente abrir os seus olhos e falar: eu amo a minha vida, amo a minha alma e não quero ir para o inferno. Aí é amor. Aí é amor. E Paulo está preocupado com essa igreja exatamente por causa disso, porque tinha algumas pessoas recebendo um outro evangelho, recebendo um outro espírito que não era o verdadeiro. Conclusão, o que acontecia com isso, irmãos? O que acontecia com isso? Olha, fazia tudo que só dava prazer. Santa Ceia era uma bagunça lá em 1 Coríntios. Os dons eram uma confusão. Olha, dom de língua, de profecia era uma confusão. Mas eles estavam fazendo tudo que dava prazer. Olha, eu acho que está certo, está tudo bem, está tudo certo. Está dando certo. Eu estou falando em língua, estou profetizando, eu estou pregando, eu estou recebendo a bênção de Deus. Quem é você para me acusar? Aí Paulo fala assim, olha, penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Cuidado com isso, faz tudo que dá prazer. Por que isso, irmãos? Porque a mente corrompida, ela vive de acordo com a moral do mundo e não com a moral ética do Evangelho. A mente corrompida, presta atenção nisso, irmãos. A mente corrompida, ela vive de acordo com a moral do mundo e não de acordo com a moral ética do Evangelho, não. Olha, a igreja, eu já ouvi isso, sabe, a minha igreja, o pastor, as pessoas líderes pensam dessa maneira, mas eu não vejo bem assim não, sabe, eu já vejo de uma outra maneira, minha mente é mais aberta, eu sou mais esclarecido, eu já tenho uma outra consciência sobre isso, eu já sou uma pessoa vivida, eu já tenho 30, 40 anos de evangelho, já vi tantas coisas sobre, sabe,
Não é bem desse jeito. Irmãos, é exatamente desse jeito que Paulo coloca aqui. É desse jeito. A pessoa que tem a mente corrompida, ela faz tudo que dá prazer porque ela vive de acordo com a moral do mundo e não de acordo com a moral e a ética do Evangelho. O que as pessoas falam lá fora tem mais valor do que aquilo que a palavra de Deus fala para a vida dela. E ainda a pessoa se dá o luxo de dizer que é cristã e que está bem, que está caminhando para o céu. Bom, outra coisa é que a pessoa tem a mente corrompida, nessa questão do engano moral, a pessoa quebra a santa lei de Deus para se satisfazer a si próprio. Ela quebra o mandamento, ela quebra a lei de Deus para satisfação própria. Agora ela vê exatamente, olha, isso é pecado, mas eu gosto disso, mas eu almejo isso. Ela não tem nenhuma dúvida que ela vai quebrar a lei de Deus, que ela vai passar em cima da lei de Deus e ela vai fazer o que satisfaz a ela própria. Essa é a questão do engano moral. E quantas pessoas hoje vivem exatamente nesse sistema? As pessoas sabem que é errado, sabem que é pecado, mas ela não tem nenhum pudor em quebrar a lei de Deus, em pisar em cima da palavra de Deus para fazer o que ela gosta. Quantas multidões de pessoas. E aí eu fico com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se nós não quisermos aceitar Paulo, vamos aceitar o Senhor Jesus Cristo. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E aí, como é que fica a minha situação? Por isso que eu falo, irmãos, todo mês vocês vão ouvir eu falar isso, enquanto minha boca conseguir falar. Irmão, Santa Ceia é um culto de introspecção, é fazer uma análise como é que está a nossa vida com Deus. Eu estou renovando a minha aliança com Deus, exatamente essa é a questão. O quinto engano é engano intelectual. Paulo diz no verso 6 aqui, é o seguinte, olha, se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas se já em tudo vos tenho feito conhecer totalmente entre vós. Veja bem, a questão do engano intelectual, as pessoas acham, por exemplo, se você convida um pastor, que ele, por exemplo, tem um curso teológico apenas, tem um impacto. Agora se o camarada chegar aqui, ó, está conosco, o nosso amado pastor, escritor, faz endosso para várias editoras, veja bem, é coordenador teológico, é professor, não sei da onde, não sei o que, mas aí todo mundo já fica. O engano intelectual começa exatamente não aceitar a rudez da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, existe aquela palavra de amor, existe. Mas na essência a palavra de Deus, ela é rude. A palavra de Deus, ela é uma palavra para corrigir o ser humano. Ela não é uma palavra exatamente para massagear o ego do ser humano. A igreja de Corinto estava preocupada exatamente com isso, exatamente, muitos queriam ouvir exatamente o que eles queriam. Então, não aceitar a rudez da palavra de Deus, principalmente do pregador. Esse pregador é muito áspero, esse pregador é descortês, é grosseiro, é uma pessoa que não tem reverência, ele é severo demais. Essa pessoa pensa que ele é o quê? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina, nos conforta, mas o grande princípio da palavra de Deus, exatamente, está no capítulo 14, 1 Coríntios, ela nos exorta. E quando nós somos exortados, diz Hebreus que nós somos corrigidos como filho, porque o pai ama. E tem muitas pessoas que se enganam com isso. Por quê? As pessoas se enganam exatamente que o intelecto dela tem o mesmo
mesmo valor da palavra de Deus. Aquilo que eu adquiri de conhecimento secular, de conhecimento da minha própria vida, com conhecimento do meu dia a dia, tem o mesmo valor da palavra de Deus. Cuidado de você e cuidado de você também, porque vou dizer uma coisa para você: quando você começar a pensar assim, você está desviado. Você está fora dos caminhos de Deus. Cuidado. As nossas experiências é para o nosso amadurecimento. Agora, a palavra de Deus, veja bem, ela é mais do que o nosso intelecto, ela é mais do que o nosso pensamento, ela é mais do que as nossas experiências. Eu posso ter uma grande experiência com Deus, mas a palavra de Deus é superior a isso. E as pessoas hoje, exatamente por essa questão do engano intelectual, elas acham que exatamente o conhecimento dessas pessoas tem mais valor do que a palavra de Deus, porque ela teve uma experiência superior com Deus. Irmãos, a experiência de Moisés lá na sarça ardente não livrou Moisés de ser corrigido por Deus, quando Deus tirou Moisés lá da casa do sogro dele, mandou ele lá no Egito tirar o povo do Egito. Olha só, Deus chamou Moisés, capacitou Moisés, colocou um cajado na mão de Moisés, falou: vai lá agora tirar meu povo do Egito. E a Bíblia diz que Moisés estava numa estalagem, junto com a sua esposa e seus filhos. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e o Senhor se aproximou de Moisés para o matar. E Zípora pegou uma pedra pontiaguda e circuncidou os filhos, porque ela sabia que era o dever do marido, e Moisés não tinha circuncidado o filho. Como é que é isso, pastor? Deus chama e Deus mata? Filho, Deus chama, só que te dá obrigações e deveres para com ele. Mas será que Deus ia matar Moisés? Para você ver o grande prejuízo de Moisés, que dali para frente a mulher dele volta para a casa do pai e ele vai sozinho para o Egito. Ele saiu da casa do sogro com a família, mas dali para frente a esposa volta para a casa do pai, depois o pai vai levar a família lá no deserto, quando ele já saiu do Egito. Cuidado, irmãos, cuidado. O engano intelectual é um problema sério, porque as pessoas passam a valorizar as suas experiências mais do que a palavra de Deus. Passam uma noite na vigília, mas não vem na escola dominical. Perdeu sua noite na vigília. Já vou deixar bem claro isso. Passa uma noite na vigília, mas não vem no estudo bíblico. Perdeu a noite da vigília. Porque a sua experiência espiritual não supera o ensinamento da palavra de Deus, nunca. Esse é o X da questão. Prefere um culto de sapateado, que eu também gosto, mas não vem numa escola bíblica dominical. Cuidado, irmão, você está no caminho errado, seu intelecto está errado, sua maneira de pensar está errada. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. E você acha que você está certo. Não estou dizendo que você está certo ou que está errado. Estou dizendo o que a Bíblia diz aqui. Exatamente, você se engana. Que o seu intelecto tem mais poder, mais valor que a palavra de Deus. Você está completamente, vou dizer assim, quadradamente enganado. Não é redondamente, quadradamente enganado. A palavra de Deus é superior a qualquer coisa. Outra coisa que o engano intelectual traz, engana-se a si próprio, que a nossa opinião formada é superior ao ensinamento da palavra de Deus. A minha opinião formada, eu creio assim, eu penso assim. Não importa o que a palavra diga, não, eu penso. Cuidado que você já está com os dois pezinhos já. Um está dentro e o outro está na beiradinha. Só falta mais um empurrãozinho do capeta para você cair lá no tacho. Paulo está dizendo aqui sobre essa questão. Olha, Paulo está deixando bem claro exatamente isso aqui. Se sou rude na palavra, não sou no contudo na ciência. Mas já tem em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Por que isso, irmãos?
A pessoa que tem a mente corrompida engana-se que está certo quando a palavra diz o contrário. Mesmo que houve uma pregação vinda do trono de Deus, da boca de Deus, mas para ela não falou nada. Por quê? Ela acha que está certa e ninguém muda. E diz assim, se Deus quiser, quando Deus quiser, Deus vai me mudar. Não vai mudar nunca. Porque você ouviu a palavra, você não quer mudar, você rejeitou. Não vai mudar nunca. O escritor aos Hebreus deixa bem claro: se hoje ouvires a sua voz, não endereçais o vosso coração. Quando Deus quiser. Deus mandou a palavra e você não ouviu a palavra, não deu crédito na palavra, você se enganou, porque é exatamente isso. Você dá mais crédito na sua consideração por você mesmo do que na palavra de Deus, daquilo que Deus falou. Agora existe uma outra coisa, que é o engano místico, o sexto engano. O que é engano místico? Verso 4. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, que nós não temos pregados, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçaste, sofrereis. Então o que é o engano místico? Viver uma vida cristã embaixo do domínio de uma ideologia ou de uma filosofia de vida. Olha, nós vamos fazer assim, porque é desse jeito. Nós vamos fazer assado, porque assim vai dar certo. Nós vamos, mudar. Irmãos, cuidado com os enganos místicos. Paulo está deixando a coisa bem clara aqui, tomara que suportasses um pouco na minha loucura, suportar, porém ainda, porque estou zeloso de vós. Cuidado, viver uma vida sob o domínio de uma ideologia, filosofia de vida, praticar certos legalismos, certas coisas que a Bíblia diz como se fossem princípios divinos, como se fosse instituído por Jesus, pelos apóstolos, mas não são. Isso são exatamente engano místico. Outra coisa, a pessoa tem uma experiência espiritual além do que está escrito. E o que vem a ser isso? Tem visitação de vozes, muitas vezes. Deus fala, mas a voz de Deus não traz confusão, não. Tem visitação de vozes, de anjos de luzes. Olha, porque eu vi uma luz. Deus, irmãos, eu creio que Deus pode fazer tudo isso, mas cuidado, irmãos, cuidado com isso, porque no tarô as pessoas veem isso, no culto aos anjos, aí nas águas dos anjos, as pessoas estão vendo isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então toma muito cuidado. O sétimo engano é o engano do fanatismo religioso. Isso também, tudo dá a entender que a igreja de Corinto, quando Paulo escreve aqui, tomara que me suportasse um pouco da minha loucura, dá a impressão que Paulo era um fanático religioso, mas Paulo era um fanático por Cristo. É diferente. Então ele não enxergava exatamente aquilo do irracional, mas Paulo enxergava a própria verdade da palavra de Deus. A pessoa, quando exatamente é um fanático, ele não enxerga a verdade da palavra, mas ele enxerga só aquele princípio que ele tem exatamente como certo. Ele não enxerga o princípio da palavra, mas sim exatamente aquele engano místico que ele tem, uma experiência dele com Deus. Então o que acontece, irmãos? Ele exalta o pregador mais do que a palavra de Deus. Viu só que homem que prega? Viu só que palavra? Viu só que, rapaz, quem dá a palavra é Deus e quem fala é Deus. O homem é um instrumento de Deus e acabou. Somente isso, irmão, somente isso. Outra coisa, irmãos, a pessoa, veja bem, quando está no fanatismo religioso, ela coloca-se num pedestal de santidade falsa. Ela quer ser mais santo que os outros, mas para se apresentar, para se aparecer. É onde exatamente existe o quê? O engano do fanatismo. Se eu não mostrar que eu sou santo, que os outros vão pensar de mim. Irmão, seja você mesmo, que Deus vai te levar você para o céu da maneira que você é, se você for sincero. Outra coisa, irmãos, o fanatismo religioso é querer ser mais santo que toda a igreja. Porque, olha, nem chega perto de mim. Irmãos, que é isso, irmãos? Nós somos o corpo de Cristo.
Nós somos o corpo de Cristo. Cristo, irmãos, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Aqui não existe melhor nem pior. Se somos salvos em Cristo, quem não é outra história. Precisa aceitar Jesus como Salvador, se batizar, participar da comunhão com Deus e assim por diante. Mas do contrário, se somos todos cristãos, não existe maior nem menor. Existe um corpo de Cristo para glorificar o nome de Cristo. Outra coisa que existe, um outro engano, é engano espiritual, irmãos. Isso aqui é terrível, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. O engano espiritual. Querer ser maior do que Deus ou igual a Deus. Não alcancei a santidade de Deus, mas louvado seja eu, glorificado seja eu, bendito seja eu, porque se não for eu, se não for... Irmão, cuidado. A pessoa se torna tão santa que não aceita a disciplina de Deus, não aceita a disciplina da igreja. Deus pode discipliná-la, ela mesma. Senhor, não está vendo que eu sou teu servo, que eu sou tua serva? Senhor, eu não aceito isso. A irmã foi feliz quando disse aqui ontem: eu não quero um Deus que eu coloque ele na parede, eu quero um Deus que ele me coloque na parede. Um Deus que eu prendo na parede, isso não é Deus não. Se eu como ser humano posso colocar ele na parede, agora eu creio num Deus que me coloca na parede e fala assim: rapaz, te cuida que eu faço você subir de costas da parede aqui, ó. Se você querer, você vai subir agora. E faz. Se você duvida, Deus faz isso. Esse é o Deus poderoso. É um Deus que faz um dedo escrever e acabar com a festa. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus que pega um dedo, escreve na parede e acaba com a festa e acaba com o reino. Irmãos, cuidado com um Deus que com o dedo escrevendo acabou com a festa e acabou com o reino. Esse é o Deus. Nós não podemos querer ser mais do que esse Deus, não. Então as pessoas não aceitam a disciplina de Deus, nem da palavra de Deus, praticam coisas contrárias à ortodoxia, quer dizer, o ensinamento do Novo Testamento, e não se preocupam com o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus é a última coisa. É como o rei Agripa lá. Paulo, depois de outra ocasião, eu venho ouvir isso aí. Deu outra ocasião, eu passo... Agora, por enquanto, está bom demais. Deixa a palavra de Deus para depois. Depois a gente vê sobre isso aí. Irmãos, cuidado, a sua mente, ó, está precisando de ser limpa pelo sangue de Cristo. Quando você pensar assim, é exatamente o que aconteceu. É o que aconteceu com a igreja de Corinto, e Paulo estava preocupado. É por isso que chega no capítulo 12 aqui, Paulo vai dizer exatamente aqui, olha, Paulo vai dizer assim, olha, fala exatamente sobre isso aqui. Capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Diz aqui, verso 11: fui necio em gloriar-me nos vos constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos. Porque em que tendes vós sido inferiores aos outros, à igreja? Aí Paulo fala assim: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ter convosco. E se eu sou muito boa vontade, gastarei, deixarei gastar. Mas seja eu, e não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tornei com dolo. Vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós? Cuidais que ninguém vos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para a vossa edificação. Aí Paulo faz exatamente aqui sobre essa questão, aqui no versículo 5. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou em mim ouve. Para que não me saltasse, foi colocado espinho na carne. Ele fala exatamente sobre essa questão. Concluindo o nosso pensamento,
Existem 3 elementos básicos no engano do nosso adversário sobre a nossa mente. 3 ensinos básicos, 3 elementos básicos. Primeiro elemento básico. Ele coloca na mente da pessoa falta de confiança total em Deus e sua liderança para o viver diário. Primeiro elemento do ensino básico. Ele coloca na mente da pessoa a falta de confiança total em Deus e a liderança de Deus para o nosso viver diário. Você confia na palavra de um homem? Você confia nessa palavra, essa Bíblia? Papel aceita tudo, rapaz. Papel aceita tudo. É? Primeira coisa que o inimigo coloca, exatamente, falta de confiança total em Deus e a sua liderança para viver diário. Você acredita que Deus pode fazer? Rapaz, se você não tomar cuidado, você vai morrer de fome. O salmista diz: fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Aí ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confia em Deus, na providência de Deus, confia no Senhor, porque Ele fará o quê? Susterá o desejo do teu coração, irmãos. Olha, outra coisa, um outro elemento básico do engano do capeta na nossa mente: não confiar na autoridade de Deus e sua santa palavra. A autoridade de Deus, a Deus está no céu, a palavra dele está aqui na terra, mas quem diz que essa palavra é a verdade? É a primeira coisa que o inimigo coloca na cabeça das pessoas. E o que acontece, irmãos? A pessoa passa da crédito exatamente nisso. Exatamente, não confia na autoridade de Deus nem na santa palavra de Deus. É o segundo engano que o Satanás coloca na cabeça das pessoas. E o terceiro elemento do engano básico é rebeldia contra a palavra pregada e a voz do Espírito Santo. É por isso que Jesus falou lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rebeldia contra a palavra pregada e a voz do Espírito de Deus. Eu não estou pregando porque eu quero, estou pregando porque Deus mandou. Se você quiser ouvir bem, se você não quiser, o problema é teu. Estou livre do teu sangue lá na glória. Amém? Essa é a pregação da palavra de Deus. Se Deus permitir, vamos voltar a falar sobre louvor e adoração. Mas que você não seja enganado pela astúcia do inimigo. Cuidado, irmãos, com o que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você está ingerindo, com aquilo que você está se alimentando. Porque você pode ter uma mente pervertida. E tem uma coisa: depois que a tua mente se perverter, para ela voltar à simplicidade do Evangelho de Cristo, é difícil. É difícil, muito difícil. Muito difícil. Você tem uma ideia? A pessoa que não é cristã, para ela se converter, somente é um poder de Deus, é um milagre que Deus faz na vida da pessoa. A pessoa que não é cristã, para ela se converter, é um milagre que Deus faz. Tirar aquelas coisas que tem na cabeça dela e colocar exatamente o Evangelho e colocar exatamente a obra de Deus na vida dela. Agora, quando a mente da pessoa foi limpa pelo Espírito de Deus, através do sangue de Cristo, a palavra de Deus entrou na mente da pessoa, e essa mente se corrompe, o escritor aos Hebreus deixa bem claro isso. Dificilmente pode se restaurar novamente, dificilmente. Que Deus venha nos dar graça e que as nossas mentes estejam voltadas simplesmente a Cristo e a nossa devida obrigação a Ele. Qual é a nossa devida obrigação? Louvor, gratidão e adoração a Cristo, que Ele merece exatamente o nosso louvor, a nossa gratidão a Ele. Vamos ficar em pé.